Estamos começando a nossa escola de intercessão agora oficialmente. Eu quero dar as boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós trataremos alguns temas muito humanos da intercessão. Nós vamos falar hoje, nos próximos minutos, sobre questões que são pertinentes a nós como indivíduos, como intercessores. Amém? Antes que nós avancemos para as coisas espirituais, eu gostaria de tratar e colocar para vocês e trazer para vocês aquilo que é do natural. Amém? Uma das perguntas que surgiu muito, e a gente tentou responder algumas vezes e outras nós deixamos para esse dia, qual que é a diferença, Felipe, de oração e intercessão? E essa é uma diferença que todo mundo se pergunta, queridos. Não, Felipe, eu sou. Não, não, você não é o único, não é o primeiro e não vai ser o último. Fique tranquilo, tenha paz no seu coração. É super normal e é uma dúvida que talvez muita gente não consiga explicar para você. Por quê? Porque são coisas quase similares. Amém? Não é o similar aqueles que tentam vender para gente, tipo, esse tênis é um similar daquela marca, mas elas são paralelas, sabe? Orar. A definição de orar para mim é muito simples, né? Orar é falar com Deus. Nós temos a interação a partir da nossa vontade, da nossa alma, do nosso entendimento, de falarmos com o que é eterno, ok? Então a oração ela é pautada e ela acontece quando você, enquanto indivíduo, entende que precisa, tem uma necessidade de falar com Deus. E você se expressa da sua forma. Alguns vão chamar Deus de Senhor soberano, exélcio, outros vão chamar ele de pai, alguns vão chamar ele de amigo, enfim, mas você vai ter ali a tua tratativa com Deus, você vai colocar para ele tudo aquilo que você está sentindo, todos os teus desejos, todos os teus anseios, você vai orar por pessoas, você vai literalmente liberar palavras de bênção, você vai pedir para que pessoas se convertam, você vai pedir para que pessoas sejam curadas, enfim, você vai estar falando com Deus e tratando com Deus aquelas coisas que são pertinentes à sua alma. Veja, queridos, orar, ele não é espiritual, né? A oração, ela surge na alma. Felipe, o Espírito direciona? Sim, o Espírito direciona. Mas a oração, ela surge de uma necessidade. E se há uma necessidade, é porque é terreno. Se é terreno, é coisa da alma. Porque não existe necessidade no céu. A necessidade só existe depois da queda do homem. Antes não havia necessidade. E eu vou dar um exemplo para vocês que vocês podem falar, Felipe, isso não tem nada a ver, mas para vocês entenderem. Os rios que tinham no Jardim do Éden tinham no seu fundo pedras de ouro. Por que tinha ouro no Éden? Se ninguém usava ouro? Se eles não sabiam trabalhar isso? Porque Deus ele provê aquilo antes que a necessidade exista, porque no céu não existe necessidade. Chazinho. Amém? Então assim, a oração ela nasce de uma necessidade. Se há uma necessidade, ela nasceu na alma. Felipe, mas eu sou espiritual, eu sou uma pessoa, né, trabalhada no espírito, eu conheço os céus, eu acesso os céus, as dimensões celestiais, eu tenho uma visão aberta e eu vou te falar que a minha oração é espiritual e eu vou pedir para que você me prove, me mostre na Bíblia, porque toda oração que eu conheço na Bíblia, ela foi feita através de homens, por questões humanas. Você não ora pedindo para que o céu seja um pouco mais abençoado. Você pede a bênção para a terra. Ainda que a sua oração seja inspirada pelo Espírito, ainda é para uma necessidade. Então, orar nada mais é do que falar com Deus sobre as necessidades da nossa alma. Ainda que a tua alma tenha uma necessidade extremamente boa ou você realmente ali está abnegando o seu próprio eu para que
Deus atinja alguém, você tem pedido a conversão de alguém, a cura de alguém, ainda assim é uma necessidade que foi gerada na sua alma. Amém? Então, isso é orar. E o que é interceder, Felipe? Interceder é quando você ora no lugar dos outros. Simples assim. Mas, Felipe, quando eu oro por alguém para que alguém seja curado, para que alguém seja salvo, isso não é intercessão? Não, se você não estiver orando no lugar daquela pessoa. Isso é uma oração de cura, isso é uma oração para a conversão, mas não é uma intercessão. Interceder é colocar-se na brecha por alguém. Então, eu vou dar um exemplo. Nós já tivemos algumas situações que nós participamos em que existiam pessoas com uma situação muito extrema de vida. Amém? Essa pessoa cometeu algo hoje mesmo, nós recebemos, né, a notícia que uma pessoa tentou suicídio e nós estivemos orando por isso, mas nós oramos por isso, nós não intercedemos. A intercessão seria eu me colocar no lugar dessa pessoa que cometeu esse ato e pedir perdão por ela, porque atentar contra a vida é um pecado. Interceder é, queridos, quando você sabe, por exemplo, que existe uma necessidade dentro da sua igreja e você ora não pela necessidade, mas como se a necessidade fosse sua. É você saber que existem pessoas planejando o mal contra a nossa nação e você tomar a dor da tua nação e orar como se a dor fosse tua. Aí você se torna um intercessor. Felipe, então se eu estiver na minha igreja e eu falar, Deus, em nome de Jesus, abençoa o pastor, eu não estou intercedendo? Não, querido, você está orando. A intercessão, ela é algo muito profunda. A intercessão é você tomar o fardo do teu irmão. E eu quero falar um exemplo de intercessão. Eu usei um exemplo muito alegórico no livro, vocês vão ver. Eu vou falar sobre um filme, que eu não sei se eu posso falar por questões é, de direitos autorais, mas no filme, tem um filme de brinquedos, né? Eu acho que eu tenho direito a falar assim, o Toy Story. Em que um momento o Woody, que é o brinquedo principal do filme, ele sempre fica no lugar dos outros amigos numa situação de risco. Então, um dos brinquedos ia se perder. O Woody faz com que ele volte para casa e ele se perde no lugar daquele brinquedo. Um dos brinquedos ia cair da mochila. O Woody resgata esse brinquedo e cai no lugar dele. Queridos, a intercessão nada mais é do que se você tiver que morrer no lugar do outro, você fazer isso. Por isso, Jesus é o nosso maior intercessor. Pegando ainda a linha de Jesus, alguém que intercedeu ou simulou uma intercessão foi Simeão. Quem era Simeão? Simeão não, perdão, queridos. Simão. Simão era Pedro, Felipe, antes de Jesus, né? Não, não, não. Teve mais um Simão. Esse Simão, ele carregou a cruz. Simão o Cirineu. Ele estava lá quando Jesus estava passando pela Via Dolorosa e os romanos puxaram ele para que ele carregasse essa cruz em um momento em que Jesus já não estava dando conta. Isso é um ato de intercessão. Quando Deus pergunta para o profeta, procurei alguém que estivesse na brecha entre mim e o povo e não encontrei. Ele não encontrou um intercessor. O ministério de intercessão é algo tão poderoso que você pode estar entre a ira de Deus de um lado e outra pessoa do outro. E você vai se colocar no meio e falar: Senhor, não acende a tua ira contra ele. Que quando o Senhor procurar ele, o Senhor encontre a mim. Porque encontrando a mim, o Senhor não vai achar brecha e falha na minha vida.
Nós já vamos falar sobre isso. E por isso a sua ira vai ser aplacada. É você se colocar na brecha contra o inimigo. E você sabe que uma pessoa que está passando por uma situação difícil, e você falar, Senhor, eu me coloco na brecha, que ao procurarem Ele, encontrem a mim. Felipe, você está falando que eu vou levar as porradas que o outro deveria levar, talvez até justamente? Sim, isso é interceder. Mas, Felipe, como que eu vou pelejar contra Deus? Se vocês lerem lá em Jó, no livro de Jó, capítulo 9, vai estar escrito assim, ó. Eu gostaria que tivesse um juiz que julgasse o que Deus faz, Jó fala. Porque ele é soberano. Então, ainda que eu tenha defesa contra o que ele fale, eu ainda vou perder. Como que a gente faz isso então, Felipe? Simples. Me mostre quais são os teus atos de justiça. Me mostre quais são os teus frutos. E eu tenho certeza que você vai pelejar e vai vencer. Felipe, me dá um exemplo. Dou dois. Primeiro deles, eu acho que esse é o melhor de todos. Moisés. O povo estava desviado. Eles não tinham saído, não fazia nem. Eles estavam no deserto ali fazia uns aninhos. A coisa estava começando ainda e eles levantaram um bezerro de ouro. Ouro esse que Deus tinha provido para que eles fizessem a casa do Senhor, não para que eles fizessem ídolos. Moisés desce, destrói o bezerro, as tábuas da lei, os primeiros 10 mandamentos, que aí ninguém sabe o que estava escrito. Não estou falando que mudou, mas também não sei se estava igual, porque escrito na Bíblia não está. E aí o povo, Deus fala assim: eu vou destruir o povo e farei de ti uma nação para mim. Então, queridos, nós seríamos filhos de Moisés, não filhos de Abraão. E aí Moisés fala assim: não, se o Senhor destruir eles, risca meu nome do teu livro. Porque não é essa a promessa que tu fizeste aos teus filhos. E a ira do Senhor se aplacou e o Senhor não destruiu o povo. Queridos, se é possível, nós intercedemos quando a ira do Senhor se levanta, quem dirá contra o inferno? Por quê? Porque contra Deus, como de Jó, não tem muito o que fazer. Você tem que estar em santidade, você tem que ter uma vida realmente alinhada com o Espírito Santo. E aí os teus frutos serão teu testemunho. E o Senhor vai respeitar os frutos que você próprio gerou. Sim, porque os frutos somos nós que geramos. Agora, e contra as trevas? Quando você se coloca na posição contra as trevas? Queridos, a guerra já está ganha. A autoridade já foi dada, o poder já foi dado, a vitória já foi conquistada. O que falta é manifestar. E como manifesta, Felipe? Sabendo quem você é. E quem você é? Você é um intercessor, chamado e escolhido pelo Eterno para fazer a diferença nessa geração. O que me chama a outra dúvida que todo mundo tem: todos podemos interceder? E eu sempre respondo com outra: todos podemos profetizar? Todos podem profetizar, está escrito. Se todos podem profetizar, todos podem interceder. Todos podem interceder. Agora, eu acredito que existe um ministério de intercessão. Assim como existe o pastoreio, o apostolado, o evangelista, eu acredito que existe o intercessor.
pessoas que foram chamados a interceder, que receberam um dom, uma capacidade. Parece que a pessoa tem assim, algo dentro dela que quando ela começa a orar, ela começa a interceder, ela entra na brecha, ela decreta, ela libera a palavra, e é 2 horas de arrependimento, pedindo perdão pelo pecado das pessoas, pelo pecado dos demais, pelo pecado dos irmãos, pelo pecado da igreja, pelo pecado da nação. E às vezes você nem sabia que tinha tudo aquilo de pecado, e você fica olhando, e você às vezes tem 2 palavras para contribuir no máximo. Quando a pessoa não fala o que você ia falar, cara, ela tem um dom, ela tem um chamado, ela foi chamada para interceder. Felipe, eu acho que eu não fui chamado, não tem problema, interceda de qualquer forma. Não deixe de interceder porque você acha isso. Continue. Felipe, o que que eu faço? Estude, se aperfeiçoe, busque em Deus, mas não pare. Nunca foi preciso ter tantos intercessores como acontece nos dias de hoje, queridos. Pensem, pensem, por que o país, por que o mundo está como está? Porque Cristo ainda não voltou. Porque nós precisamos, querido, chamar a volta de Cristo. Nós precisamos orar pelas nações, nós precisamos orar pelos povos. Se você não pode ir, se você não consegue ir anunciar o evangelho, você pode orar por eles. Você pode interceder pelos que vão. Queridos, durante essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, olha, eu não vou conseguir quantificar quantas mensagens através do Instagram e redes sociais, enfim, que eu vi, que nós recebemos pedindo para orar pelos missionários no Afeganistão. Só que esses missionários estão lá há anos. Mas aconteceu algo relevante. Então a igreja começou a se mover. Não espere algo acontecer para você se mover em intercessão. Ore. Quanto tempo, Felipe? Sem cessar. E quando eu cansar, continue orando. E se eu não tiver o que falar, ore em línguas. E se eu não for batizado, busque o batismo. E se ele ainda não veio, comece a adorar, mas não pare. Esteja dia e noite na presença do Eterno. E o Espírito Santo vai conduzir você de uma forma extraordinária. E você chegará a lugares que talvez você nem sabe que alguém chegou. Mas, queridos, hoje é um dia de falar de estrutura. Então, eu vou falar um próximo passo para que você faça isso. A bênção do teu pastor. A direção da tua igreja. Felipe, eu preciso da bênção do meu pastor para orar? Precisa. Para orar, não. Para interceder, sim. Para orar, você pode orar o quanto você quiser, querido. Agora, para interceder, você precisa da bênção dele. Por quê, Felipe? Ah, pensa assim, ó, queridos. Não sei aqui quem trabalhou em grandes corporações, mas numa grande corporação existe o presidente, o vice-presidente, o diretor, o vice-diretor, o gerente de departamento, o gerente de equipe e o gerente júnior, aí o coordenador, aí os analistas. Vamos pensar. Tem empresa que tem mais, tem empresa que tem menos, mas sempre vai ter. Então, quando você intercede, existe alguém acima de você que não é Deus, que é o teu pastor, que é o teu líder, que é a pessoa que cuida da sua vida, que é a pessoa que lhe cobre. E quando você se coloca em intercessão, que foi o que nós falamos mais cedo, entramos no lugar de alguém para que o ataque não vá sobre aquela pessoa, para que a onda de ação, seja das trevas, seja o que for que está
pesando sobre aquela pessoa, não vá sobre ela, venha sobre você, estando você com a sua vida alinhada em santidade, em oração, em jejum, antes de encontrar você, vai encontrar seu pastor. Então vai começar aquela cascata. Ele vai pegar o presidente, o diretor, o vice-diretor, o gerente, blá, 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 antes de chegar em você. Se você é um intercessor alinhado com o coração de Deus, você vai ter a bênção do seu pastor. Você não vai sentir peso de intercessão. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Seu pastor também não, porque existe alinhamento. Agora, quando não existe alinhamento, queridos, vai tudo por água abaixo. Começa o presidente a apanhar, de repente apanha o diretor, de repente. E quando você. Está todo mundo apanhando porque um fez errado. Queridos, nós pertencemos a um exército, certo? Nós somos o exército de Cristo. Diz para mim, se você serve num pelotão, num batalhão, tá todo mundo marchando para a direita. Você pensa, você tem uma revelação de Deus, só você teve, mais ninguém. Porque você é a quarta pessoa da Trindade. É o vice-querubim. Mas eu sei que isso não acontece aí na casa de vocês. Isso acontece só aqui na minha casa. Isso não acontece em lugar nenhum. Eu tenho uma revelação, ninguém entende, porque eu recebi de Deus. Vocês não estão entendendo, eu vi. E a tua visão é o povo tá indo para a direita, você vai para a esquerda. Queridos, qual que é a chance disso estar certo? Felipe está dizendo que não é Deus? Não, não estou dizendo que Deus não falou com você. Deus pode ter falado com você. Mas se Deus falou com você, meu amado, ele vai ter que falar com o teu pastor, ele vai ter que falar com o líder e todo mundo vai caminhar para o mesmo lado. Felipe, me dá um exemplo. Dou um exemplo fácil. A tua igreja, o teu ministério local, não tem a visão, por exemplo, de interceder por países, por nações, por territórios, né? Porque ações a níveis territoriais, elas demandam um pouco mais de entendimento, um pouco mais de estudo e um pouco mais de dedicação dentro da, da obra do Espírito. Amém? A gente precisa se dedicar um pouco mais, porque nós estamos mexendo com estruturas muito maiores. E aí surgiu a questão do Afeganistão. Até no grupo online, quem está desde o comecinho, a gente fez uma oração sobre isso, sobre o Afeganistão e sobre o Haiti. Eu vou orar sobre o Afeganistão, Felipe, porque Deus me falou que a minha oração vai fazer diferença. E se eu não orar, o povo vai morrer. E aí você vai e pergunta para o teu pastor, pastor, eu posso interceder pelo Afeganistão? E o teu pastor vai te responder, não é a nossa visão, querido. Eu peço que você não interceda, ou que você não entre em batalha, que você somente abençoe, e você vai para tua casa, chateado, chateada, não me entendem, não aceitam o ministério, ninguém aceita meu chamado, as pessoas não entendem que Deus falou comigo. E você começa a orar na direção. Senhor, abençoa aquele lugar, abençoa aquelas pessoas, de repente você não. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi programado para ir para contra eles seja paralisado agora. Eu me coloco na brecha por esse povo. E aí começou a coisa errada. A coisa errada começou, querido, porque já começou que você agora se colocou numa posição de rebelde. A tua oração já não serve para nada. Se você não tinha brecha, você acabou de abrir uma. E daí para frente é só para trás. Felipe, se Deus falou comigo e o meu pastor me falou não, o que é que eu faço? Faz nada, faz o que o seu pastor ele falou. Ele é a autoridade, ele é quem dá a bênção sobre a tua vida. Se ele não te abençoar, nada vai dar certo. Felipe, o que é que eu faço então? Ora pelo seu pastor.
Senhor, o Senhor tem colocado isso no meu coração, coloca no coração dele também. Ele é teu filho, ele te ouve, ele é teu servo, fala com ele. E queridos, certamente o Senhor vai fazer isso. Agora vamos dizer que você é um pouco mais independente. Vou orar. Deus falou comigo, vou orar, não vou procurar ninguém, porque Deus falou comigo. Queridos, deixa eu falar para vocês, essa é a síndrome de Lúcifer, tá? Eu sei o que eu tô fazendo, eu tô com a razão, e o pior é que geralmente esse tipo de gente leva mais gente junto. Você nunca vai sozinho. Você sempre convida mais uns dois, três, quatro aventureiro que acha que. Ah! E aí vocês começam a passar mal, você começa a ter dor no corpo, as coisas, de repente teu pastor começa a sentir uma opressão que ele não sabe de onde vem, o teu líder de ministério, enfim, de grupo, começa a ter ataque nas finanças, ninguém sabe o que está acontecendo. E tem quatro lá, ó, intercedendo pelo Afeganistão, pelo Haiti, pedindo perdão pela feitiçaria do Haiti, pedindo perdão pelo Islã, por todo o terrorismo que o Islã gera. O Islã não é terrorista, mas os terroristas são do Islã. Queridos, como que isso vai ter bênção? Não tem como. Por que que eu resolvi tratar hoje sobre essas coisas? Porque você tem que começar do jeito certo. As coisas, queridos, por favor, as coisas não acabam mal. Ai, acabou mal. Não, ela começou errada. Ela começou errada. Vai acabar mal. É muito difícil consertar no meio do caminho. É muito difícil. Então comece certo. Tive uma revelação, minha igreja tem a visão. Vá falar com o seu pastor. Felipe, meu pastor é um homem muito ocupado. Manda uma mensagem. Fala com o co-pastor, fala com o presbítero. Peça a bênção de alguém que é maior do que você. Felipe, eu sou o pastor da minha igreja. Se você é um pastor, eu imagino que você tem alguém acima de você, além de Deus. Fale com essa pessoa. Tenha bênção, queridos. Quem abençoa é o homem. A palavra liberada através do homem gera bênção na vida de outro homem. Deus vai me abençoar. Deus vai te abençoar. Assim como a autoridade, um sacerdote liberar isso sobre a sua vida. Felipe, eu não tenho um sacerdote. Então, inclusive, me procure depois porque algo não está certo. Nós precisamos conversar. Queridos, o intercessor, ele tem que estar alinhado, alinhado, alinhado. Se você colocar o intercessor no fio de uma navalha, ele não é nem rachado, nem cai nem para a direita, nem para a esquerda, ele continua de pé. Você, intercessor, é a linha de frente. Você é a pessoa que vai receber o impacto. Se você não estiver alinhado, o que você acha que vai acontecer? Preserva a tua vida, querido. Se você não está alinhado, se alinhe antes. Conversa com o teu pastor, confessa o teu pecado e depois continua. Felipe, eu tenho um problema. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma causa na justiça. Então eu não posso interceder? Pode. A causa está rolando? Está rolando. Você recebeu uma sentença? Ainda não. Seja favorável ou contrária, ela ainda não saiu. Não tem problema nenhum, querido. Continue intercedendo. Felipe, eu tenho uma dívida e eu não pago a minha dívida. Mas você não paga por quê? Porque sabe o que é? Que eu emprestei esse dinheiro, a pessoa nem lembra mais. Pois é, mas o Satanás sabe.
Tenho certeza que ele tem lá no caderninho dele, no bloco de anotação, escrito: Fulano devendo para o Beltrano há tanto tempo e não pagou. Nós temos legalidade. Queridos, o mundo espiritual, diferente do que muitos acham, não é aquela briga de espada e arco e flecha e sabe Deus mais o que que você tem na tua cabeça, que todo mundo pensa, que os anjos e os demônios saem no soco, sabe? Que o anjo puxa o chifre do capeta, o capeta puxa as penas da asa do anjo. Isso aí não acontece, gente, sabe? Uma batalha física entre anjo e demônio é em última instância, é quando a coisa azedou. No mundo espiritual, a guerra acontece através de decretos. Tem legalidade? Vai agir. Não tem legalidade, não vai agir. O que que isso quer dizer, Felipe? Satanás, querido, imagina que você está aí na sua casa sentado. Do seu lado está um anjo, que é a pessoa responsável, é o ser celestial responsável por cuidar da tua segurança contra as trevas. Amém? Se o falso leão está ao derredor, tem alguém ao redor. Ok? Tendo dito isso, de repente aparece um capeta e olha pro anjo e fala o negócio seguinte: eu vou meter a mão agora na saúde dela, na saúde dele, e vou tocar o estômago e vou causar uma doença. E o anjo vai olhar para ele e vai falar: com que autoridade você vai fazer isso? E ele vai puxar um rolo, um pergaminho, e vai mostrar todo o histórico de pecado não confessado, toda iniquidade, tudo aquilo que foi gerado no oculto, todo pecado que você ainda comete. E sabe o que que o anjo vai fazer, querido? Ele vai dar um passo para trás e deixar Satanás agir. Porque ele tem direito legal. Agora, se você está alinhado, você não, você não tem nenhum pecado oculto. Você pede perdão. Você confessa os teus pecados. Você confessa para a tua liderança aquilo que você precisa confessar para eles. Porque confessa para o teu irmão para que haja cura no teu pecado. Esse teu irmão é a tua autoridade. Se você pecou uma vez, pediu perdão para Deus, não conseguiu parar, pecou a segunda, corre pro teu líder. Vou te dar uma sugestão. Pecou a primeira vez, já corre para ele e conta. No livro vocês vão poder ver um pouco mais isso. Agora você tem uma vida de santidade, busca, adoração, rendição, posicionamento, obediência. O capeta vai chegar pro teu anjo e vai falar: Olha, eu vou botar uma enfermidade nele. O anjo falou: Com que direito? E o capeta não vai ter o que mostrar. Ou ele vai tentar fazer uma alegação falsa, o anjo sabe que é mentira. O anjo não vai deixar ele passar. E se ele insistir, aí sim. Aí você pode colocar a tua imaginação, espada, escudo, flap, flap, flap. Queridos, o mundo espiritual é muito mais real e muito mais sério do que você imagina, ou do que o que você vive. Eu costumo dizer, eu, Felipe, que nós vivemos só uma sombra do que acontece no mundo espiritual. Queridos, tenham em mente que ao teu redor, agora, nesse exato momento, o mundo espiritual está trabalhando. Satanás não brinca. Por isso eu espero que você, como intercessor, também não brinque. Saiba
que é necessário você ter ponto por ponto esclarecido na sua vida de intercessão. Você precisa ter a bênção de um pastor. Você precisa estar alinhado com a direção da tua autoridade espiritual. Você tem que viver uma vida de obediência. Você tem que viver uma vida de santidade. Você precisa viver uma vida de leitura bíblica. Sou intercessor. Rabacadarabaca. Ai, mas é que sabe como é? Querido, você não lê a Bíblia? Algo não está certo. Felipe, eu durmo. Lê de pé. Já tentei, durmo do mesmo jeito. Eu conheci uma pessoa que quando ele ia ler a Bíblia, ele subia em cima do vaso sanitário para que ele sabia que se ele dormisse, o pé, o mínimo, a coisa menos ruim que ia acontecer, o pé dele ia cair dentro do vaso. Gente, hoje tem tanto recurso, tem até Bíblia em áudio. Não tem desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Ah, pelo amor de Deus. Você não tem tempo para Jesus, o que? Você tem tempo para quê? Mas, de novo, isso só deve acontecer aqui. Mais nenhum lugar acontece essas coisas. Amados, a vida de um intercessor é uma vida de renúncia. Se o teu evangelho não é um evangelho de renúncia, ele não é o evangelho da cruz, ele não está pregando a verdade. O evangelho de Cristo é o evangelho de renúncia diária, constante. Quer um exemplo disso? É feriado. Vocês estão aqui. Vocês estão renunciando a algo. No mínimo, o tempo de vocês estarem agora descansando ou estarem em família. Assim como eu estou renunciando o meu tempo em família. Isso é renúncia. Só que se vocês verem, nós não estamos com todas as pessoas online. Algumas delas já falaram que tiveram problemas, não poderiam estar, e por isso nós estamos gravando, porque alguns irmãos estão em outras situações. Mas e quem não falou nada? Ah, Felipe, eu devo satisfação a você? Não, deve satisfação nenhuma. Mas pensa comigo, você pagou para estar aqui e você não está aqui. Que sentido faz? Queridos, vivam Cristo. E eu tenho certeza que a intercessão de vocês vai fluir de uma forma com a qual vocês nunca viram. Nunca viram. Eu tenho mais duas coisas que eu quero falar para vocês antes de nós abrirmos para as perguntas. A primeira delas é para quem é intercessor já. Eu sei que aqui tem gente que é intercessor e eu sei que tem aqui quem quer aprender a interceder. Eu sei que tem gente que ora há muitos anos e tem gente que está começando. Quem está começando aprende e começa certo. Quem já faz diferente, me ouça. Por favor, a vida do intercessor é de renúncia, não de tristeza, em nome de Jesus, querido. Eu não aguento mais ver intercessor nas igrejas assim. Sangue do Cordeiro não pode ser tão difícil assim, gente. Alguma coisa tá errada. Em nome de Jesus. Tira a carranca. Expulsa esse espírito em nome de Jesus. Que todo espírito da cara feia saia. Gente,
Tem gente que tem ranço. Eu não sei se todo mundo sabe o que é ranço, mas é asco, é repulsa de intercessor. Porque o intercessor parece que tem uma vida de desgraça. O cara não tem a graça de Deus. Minha esposa, ela depois pode entrar aqui e confirmar. Ela não queria ir para intercessão, porque ela os intercessores que ela conhecia só falava de sofrimento. Meu Deus, eu estava intercedendo e nossa, passei mal, vomitei. Nossa, eu estava intercedendo, evitando o demônio. Querido, já, ó, spoiler. Se você só vê demônio, tá errado, hein? Eu vejo o mundo espiritual. E você só vê demônio, tá errado. Porque o mundo espiritual que eu conheço não tem só demônio. E se você pegar pela Bíblia, para cada um tem que ter no mínimo dois anjos. Se você não está enxergando os anjos, alguma coisa está errada. Então já repensa aí. Agora, intercessor que passa uma vida de sofrimento, em nome de Jesus, renuncia esse espírito franciscano da tua vida, querido. Você não foi criado o ministério de intercessão, o dom, o chamado, a graça de interceder não tem a ver com sofrência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a guerra ganha está. Temos momento de intensidade, mas não quer dizer que a tua vida, o teu ministério é tristeza, é lamento, é sofrimento. Em nome de Jesus, renuncia esse pensamento distorcido da tua vida em nome de Jesus. O intercessor, ele tem que ser a pessoa mais feliz da igreja. O ministério de intercessão tem que ser o ministério mais alegre da igreja. Ele tem que ser o ministério que mais dá risada, o ministério que mais glorifica, o ministério que mais é avivado, não porque tem que lutar com o capeta. Pelo amor de Deus, manifesta Cristo. Gente, em nome de Jesus, interceder não é sofrer. Mas, Felipe, você falou que eu tenho que passar. Querido, se você tem santidade, a dor do teu irmão não vai vir sobre você, só vai deixar de estar sobre ele. Porque quando ela encontrou você, ela encontrou a cruz de Cristo. E através da revelação de Cristo em você, aquilo vai ser anulado. Por favor, tire. Gente, dá ruga esse daqui, ó. Isso aqui dá ruga. Sorria, sorri não dá. Eu tive uma professora que ela falava rugas horizontais, não verticais. Falei certo? Horizontal e vertical, falei certo, né? Ruga, ó, aqui, ó. Não, ruga de felicidade, ok? Você tem que inspirar pessoas a orar. O ministério de intercessão representa as pessoas que oram dentro da igreja, as pessoas que são focadas na oração. Não que vocês são os únicos que oram dentro da igreja, mas vocês são um ministério separado para orar, para interceder. E aí, quando as pessoas chegam na igreja, nossa, que triste, desanima. Desanima, você perde a vontade, você fala, não, velho, vamos servir em outro lugar, vamos ser ministro em outra casa, eu sei lá o que, que o cara vai, ele faz qualquer coisa, ele quer fazer qualquer coisa, menos orar. Por quê? Porque quando ele vê um intercessor, a pessoa está num nível de deprimento, de depressão, de tristeza, de raiva. Você não consegue. Você só sabe que é uma carranca. Você não vê uma cara, você vê uma carranca. Mas, Felipe, eu estou concentrado. Concentra, querido, sem distinguir a tua face, transformar ela num negócio estranho. Você pode interceder aqui, ó, na tranquilidade. Não, não humilde. Tem um profeta que há muitos anos eu acompanho, que em numa determinada escola, ele contou isso, eu coloquei no livro, que ele botou os intercessores dele para interceder, todos sentados, com as mãos sobre as suas pernas, ninguém podia falar mais alto do que o outro, ninguém podia
se contorcer, todo mundo sorrindo, para ver se a coisa dava uma melhorada, entendeu? Porque, gente, por favor. Felipe, você intercede sorrindo? O tempo todo não. Eu geralmente estou concentrado, mas você não vai saber que eu estou ali intercedendo. Você não sabe que eu sou intercessor. Eu intercedo há anos e na maioria das vezes as pessoas não sabem que eu estou intercedendo. As poucas vezes que isso aconteceu é porque o lugar que eu precisava acessar demandava um crachá de qual ministério eu estava servindo, para que eu estava indo lá. E aí a gente carrega um crachá escrito intercessor. Aí não tem muito o que fazer. Mas não é por causa da minha cara que as pessoas sabem que eu estou intercedendo. Eu posso não sorrir, mas eu tô aqui, igual eu tô com vocês. Concentrado, tranquilo, olhando, sabendo o que está acontecendo, entendendo, buscando então a estratégia, liberando decretos no mundo espiritual. Hum, Tranquilo, querido. O fardo de Jesus é leve e suave. Se o teu fardo está pesado, é porque você está errado. Troca ele com Jesus. Felipe, você não me deu nenhum texto bíblico. Para cada meia página tem uns dois textos bíblicos. Você vai cansar. Se você não está lendo a Bíblia, leia o nosso livro e você vai ter tanto versículo bíblico que você vai gostar de ler a Bíblia em nome de Jesus. Amados, nós não podemos misturar a nossa alma na intercessão. E aí você vai me dizer, mas você disse que orar é da alma. Sim, e eu também disse que o Espírito conduz. Quando você está em intercessão, a tua intercessão tem que ser guiada. Se você está em uma intercessão com uma autoridade, com alguém que está direcionando você, essa é a direção que você recebe. Se você está em uma intercessão, você é líder dessa equipe, Deus vai falar com você, você vai distribuir isso. Se você está em uma intercessão sozinho, o Espírito vai ministrar você. E você vai interceder através daquilo que o Espírito Santo traz ao teu coração, para aquele momento, para aquela hora, para aquela situação. Interceder, você precisa do alinhamento do Espírito. Mata a tua alma. Olha para a tua alma e diz: cala-te, aquieta-te, para que você possa fluir com autoridade na tua intercessão. A oração pode ser cheia das emoções. Uma intercessão movida só a emoções pode te levar para o abismo, queridos. Eu já tive em situações que eu desejei interceder e o Senhor me disse não. E eu falava, mas existe a necessidade. E o Senhor me falava, não. Eu coloquei a mão, eu estou tratando, é comigo, não interceda. O Senhor tratou. Queridos, outro ponto sobre a questão da nossa alma. Assim como você não é o cara carrancudo, você também não é a pessoa que grita histericamente em nome de Jesus. Tem intercessor que parece que ele quer orar mais alto do que o pastor prega. Gente, não precisa. De verdade. Ninguém é surdo. Nem as pessoas, nem o mundo espiritual, ninguém tem de deficiência auditiva. E se tiver alguém no ministério com deficiência auditiva, um bom ponto de intercessão é a cura dela. E se isso não acontecer, vai ter alguém lá para traduzir em Libras.
não precisa se jogar. Gente, esse nível de intercessão em que a gente chora, a gente entra isso é uma coisa muito íntima. Isso vai acontecer dentro de uma sala do Ministério de Intercessão, aonde as demais pessoas da igreja não vão te ver. Na tua casa, em um período de arrependimento. Mas, queridos, se você estiver num culto, o intercessor, ele é conhecido como James Bond. Ele é o 007. Ele entra, executa o trabalho e sai. O que você quer dizer com isso, Felipe? Você entra, intercede, faz tudo aquilo que Deus colocou, que a tua liderança te direcionou, e volta e vai embora e acabou. Ninguém nunca soube que você passou por ali. Você literalmente tem que ser o agente secreto dentro da igreja. Intercessores agem nos bastidores, queridos. Intercessores não são pessoas que têm que ter grande destaque. A importância do teu ministério é no mundo espiritual. Deus te chamou a interceder para que outros também possam falar. Eu vou dar uma situação aqui, queridos, e daqui a alguns instantes nós já vamos abrir. Eu, eu participei de alguns ministérios de intercessão e em todos os anos como intercessor, eu vi duas vezes um ministério de intercessão ser convocado em público. Durante 10 anos nós intercedemos e eu vi duas vezes o ministério de intercessão ser convocado em público. E nós fomos convocados a sairmos dos lugares onde estávamos para que nós recebêssemos uma nova direção do pastor. Mas eu vi isso em 10 anos duas vezes. No resto do tempo, nós estávamos sentados, orando, cobrindo a vida do pastor, pedindo para que Deus trouxesse salvação, pedindo para que a palavra entrasse nos corações, pedindo para que o louvor levasse as pessoas a adorar, que a adoração trouxesse a glória, para que a glória fosse manifesta, sem que as pessoas soubessem que nós estávamos lá. Porque você não tem que aparecer. Querido, se você quer um ministério de destaque, eu sugiro que você procure outro ministério que tenha mais, que apareça mais na igreja. Isso não é errado. Minha esposa é de adoração, ela adora, ela louva. Então, durante toda a vida de eclésia dela, ela esteve no altar, as pessoas conheciam ela porque a haviam cantando. E isso não é errado, não tem problema. Problema teria se o ministério dela não tivesse essa incumbência e ela quisesse esse status. Se o teu ministério tem a ver com que você apareça, apareça. Se não, não apareça. Se você não foi chamado para estar no altar sendo visto, mantenha-se em oculto. Porque o Deus que vem oculto recompensa. Queridos, para nós finalizarmos esse primeiro processo, essa primeira parte, eu quero que você tenha na sua mente: eu sou intercessor. E como intercessor, eu devo orar pelos outros. Eu devo pedir, eu devo entrar, eu devo interceder, guiado pelo Espírito, embaixo da autoridade dos meus pastores, embaixo do envio deles. Queridos, tem um capítulo só sobre envio nesse livro. Tamanha relevância isso tem. E aí eu serei um intercessor bem-sucedido. E o que é um intercessor bem-sucedido? É alguém que vê as suas intercessões, elas se concretizarem nessa dimensão, no mundo físico. Eu quero finalizar falando para vocês algo que Spurgeon
falou. Spurgeon foi um grande avivalista. Ele disse: me deem 100 homens que nada queiram além de Deus, e nada temam além do pecado, e nada temam a não ser o pecado, e nós mudaremos o mundo, nós conquistaremos o mundo. Isso já tem 100 anos. Será que nós não temos 100 pessoas que não queiram nada além de Deus e não temam nada além do pecado? Ou será que o que falta é nós manifestarmos? O ministério de intercessão é um ministério maravilhoso, querido. Tudo que eu falei aqui é para que você esteja blindado, para que você não seja alvo. Só existe retaliação para quem tem brecha. Se você não tem brecha, não existe retaliação. Satanás pode até tentar te combater, mas ele vai ser vencido. Então, querido, abra o teu coração para interceder, para orar, para liberar pelas pessoas. Ore pelas pessoas, ore pelos teus pastores, ore pelas igrejas, ore pelo Brasil. Mas faça isso consciente. Não sejamos nós aqueles que são referidos que os filhos das trevas são mais diligentes do que os filhos da luz. Ou seja, eles buscam mais, eles entendem mais, eles se dedicam mais. Que nós não sejamos esses. Que nós sejamos aqueles que superaram eles. Foram tão além que desbarataram todos os seus planos e foram capazes de estabelecer o reino. Um intercessor, um intercessor que está alinhado com o Senhor, ele é capaz de mudar uma sentença de Deus. Se você conhece o caminho para o coração do seu Pai, certamente ele vai agir favorável a você. Por isso, queridos, em nome de Jesus, se alinhe, alinhe com o seu pastor, alinhe com a igreja, veja qual a visão dela sobre a intercessão. E se você não tiver a mesma visão que ela, procure seu pastor, ele vai lhe explicar, ele vai lhe orientar. Amém? Hoje, o nosso foco era essa estrutura. O que nós precisamos para sermos intercessores, como nós devemos nos portar sendo intercessores. Amanhã nós falaremos de coisas um pouco mais espirituais, um pouco menos referente a nós mesmos, mas por hoje eu queria que você se focasse nisso e nós vamos abrir agora para que nós possamos conversar um pouco mais sobre isso, amém? Deus abençoe vocês. Vamos lá, pessoal, agora ficamos só nós aqui. A gravação